Sabemos que quanto mais mais cedo diagnosticarmos alguma doença, mais chances teremos de poder tratar aquela doença. Principalmente quando se trata de doenças mais sérias como câncer, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor e são maiores as chances dessa pessoa poder ser curada dessa doença, desse câncer. E hoje a palavra nos mostra Jesus, no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Né? Imaginem, né? Jesus Cristo está à porta e bate. Né? Imaginem essa situação. Seria para nós cristãos a maior das alegrias, não é, irmãos? Poder receber Jesus Cristo em sua casa. Já imaginaram, irmãos? Eu posso receber Jesus Cristo na minha casa. Imagina a alegria. Lembram-se do Zaqueu? Zaqueu estava ali olhando e Jesus disse, Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa. Imagina. Imagina a alegria de Zaqueu naquele momento. Mas imagine agora para nós, nesse momento. Imaginemos que Jesus está na porta de sua casa. Não ficariam alegres? Eu creio que todos ficariam felizes em saber que Jesus está na minha porta, batendo, me chamando. Olha lá, né? Batendo, Samuel, Samuel. Né? Imagine, por exemplo, né, que uma pessoa famosa, né, venha visitar sua casa. Né? Lembram-se? Eu lembro de programas, né, que faziam esse tipo de trabalho. Né? Por exemplo, o programa do Netinho, né, ele fala... Um dia de princesa, né? Um dia de princesa. Né? Ele ia a comunidades carentes, né? Batia a porta, e a pessoa, Netinho, agora você vai participar de um dia de princesa. Aí a pessoa vai, né? É tratada como uma princesa. Por um dia. Imagina a frustração depois. Né? Imagina a alegria de momento, mas a frustração que vem depois. Nossa, tinha tudo aquilo, eu não posso desfrutar nada agora. Pensando nesse texto, eu lembrei de um momento que eu estava em Brasília, né? Porque vinha uma comitiva do presidente coreano na época, né? E eu seria um dos tradutores, né? Um dos tradutores, o secretário de segurança, né? Aí eu estava trabalhando com o secretário de segurança. É interessante que quando um presidente vem, irmãos, vocês têm que ver como é que é complicado as coisas, né? A rota que o presidente vai percorrer, irmãos, sabe quantas vezes eles percorrem essa rota? A mesma rota, sabe quantas vezes? 100 vezes. Irmão, 100 vezes eles fazem a mesma rota. Eu fiquei no carro dando 100 voltas no mesmo lugar, irmão. Eu não aguentava, falei, que é isso? E aquelas pessoas têm que cronometrar 100 vezes, irmãos. É claro que eles sabem que vão ter batedores, né, que vão na frente com as motos, né, da Polícia Federal, dos bombeiros, né, da Marinha, da Aeronáutica. Né. 100 vezes eles vão, né, fazem toda a rota para calcular em segundos, né, em todos os lugares que eles vão percorrer. E em um desses momentos estava traduzindo dentro da Polícia Federal em Brasília. Né. E quando estava traduzindo ali, para o secretário de segurança, de repente apareceu alguém desesperado. Falei, poxa, o que aconteceu? Falou assim, quem dentre vocês aqui é tradutor? Mas eu falei, sou eu. Então você vem aqui. Né? Aí eu fui chamado, fui lá às pressas. O rapaz estava desesperado, porque o tradutor do presidente estava ausente naquele instante. Né? O presidente coreano, né? Ele queria agradecer à Polícia Federal por todo o cuidado que tiveram com ele. Né? Então, não tinha o tradutor oficial, por instante, havia ido ao banheiro. Né? E foi naquele momento que estava precisando desse tradutor. Eu fui lá traduzir para esse presidente. Eu fiquei pensando, nossa, que honra, né? Que alegria na minha vida, poder traduzir para um presidente. E o rapaz falou assim, não fica preocupado não, traduz com calma. Na verdade eu nem estava preocupado, irmãos. Porque nem vai entender que eu vou falar para o outro. Né? Se eu inventar, o cara vai acreditar. Não é verdade, irmãos?
Só eu falava português ali. E depois de fazer toda a tradução, né, o presidente, eles dão um presente, sabe, de lembrança. Me deu um relógio, escrito o nome do presidente. Esse presidente, ele faleceu, né? E depois que esse presidente faleceu, e houve todo aquele escândalo de... Como no Brasil aconteceu um escândalo, né, que houve um impeachment da presidente coreana, esse presidente que era muito esquecido pela população coreana, passou a ser lembrado. Ele tem um fã-clube até hoje. Até hoje ele tem um fã-clube gigantesco. Aí eu estava conversando com uma irmã da igreja sobre esse relógio. Eu falei, tinha um relógio. Ela falou, pastor, você está com esse relógio? Esse relógio eu dei para alguém que eu conheço na época. Como você deu esse relógio? Ela falou, você sabe quanto ia valer agora esse relógio? Você ia conseguir muito dinheiro, né? Você coloca, para o pessoal que é fã, imagina, fã faz loucuras, né? Você ia ganhar um dinheirão, pastor, e você perdeu. Eu dei de graça, irmãos, né? Era, na época, a pessoa que eu estava, né, me relacionando. Homem é burro, né? Devia ter guardado. Para quê? Essas lembranças, imagina, só de eu lembrar que eu traduzi para um presidente, eu fico, nossa, né? Como sou bom, né? Eu traduzi para um presidente. Né? A palavra de hoje nos mostra, imagina então Jesus Cristo à sua porta. Imagina a alegria, o orgulho de você receber Jesus em sua casa. E diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Estou na porta. O texto inicia hoje, no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15 diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Veja, aqui há uma crítica dura e forte em relação à igreja de Laodiceia. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lembrar que Deus conhece você em todos os aspectos, irmãos. Deus conhece cada passo, cada ato que você realiza em sua vida. A palavra diz hoje, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Nós sabemos que a região de Laodiceia, irmãos, ela recebia água de Herápolis e de Colossos, né? Ela precisava de um aqueduto para receber a água, né? E a água que vinha de Herápolis era uma água termal, né? E essa água era muito boa para tratamentos de saúde, por exemplo, né? Nós sabemos que há pessoas que vão tratar em águas termais, águas de São Pedro, por exemplo, é um dos lugares, né, que tem águas termais e é bom para o tratamento de pele, muitas outras coisas, né? E a água de Colossos, irmãos, era uma água fria, gelada, né? Que trazia refrigério para aquela região. Imagina, um lugar quente, seco, né? Quando você bebe uma água gelada, né? Não dá aquela sensação, quando você está com aquela sede insuportável, quando você coloca o primeiro gole da água, irmãos, né? Não dá aquele alívio, né? Um dia desses eu fiquei pensando, né? Eu tinha cortado Coca-Cola na minha vida, né, irmãos? Eu vou fazer uma dieta, cortar Coca-Cola. E como era difícil, irmãos? Aí eu fiquei pensando, como deve ser difícil para os irmãos que vivem um vício do cigarro, por exemplo. Como deve ser difícil para as pessoas que vivem o vício da bebida, por exemplo. Irmãos, quando você está com sede, né, eu, por exemplo, quando eu bebo Coca-Cola, sabe naquela sede, você bebe Coca-Cola, você fala, nossa, que delícia isso, né? Eu falo para ele, está lavando a alma, Paula, né? Deve ser a mesma sensação para aqueles que bebem cerveja na praia, naquele som, não é? Lavou a alma, né? O Zeca Pagode, lavou a alma aqui, né? Eu falei, se é essa sensação, nossa, o pessoal deve querer beber mesmo, né? A palavra de hoje nos mostra
a igreja de Laodiceia, onde diz nem é frio nem quente. Deus está querendo dizer para essa igreja: vocês, né, perderam a sua utilidade. Por quê? Quando a água descia de Herápolis, ela servia, a água termal quente servia para tratar a saúde das pessoas. E quando saía de Colossos, a água fria servia para refrigério das pessoas, matar a sede das pessoas. Mas quando chegava em Laodiceia, ela virava uma água morna. E a palavra diz que era imprestável, né? Uma água imprestável. Imaginem então a igreja, irmãos. Qual a função da igreja? A igreja tem a função de tratar os doentes espirituais. Não é verdade, irmãos? Há pessoas que são doentes espiritualmente, que necessitam ser tratados. E a igreja de Laodiceia não estava fazendo mais essa função. E também a igreja tem a função de refrigério para as pessoas, descanso para as pessoas, trazer paz para as pessoas que nela estão. Mas aqui a palavra de hoje nos mostra que a igreja de Laodiceia não estava nem fazendo isso. Não havia nem a cura espiritual das pessoas, e não havia nem o refrigério, nem a paz para as pessoas que vinham a esse lugar, a Laodiceia. Imagina que situação crítica essa igreja estava vivendo. É como se essa igreja fosse algo inútil, a ponto de Deus dizer, a palavra dizer, que dá vontade de vomitar-te da minha boca. O fato deles serem mornos, o morno. Imagine a nossa vida espiritual, irmãos. Nós muitas vezes pensamos, né? Poxa, eu quero servir melhor, eu quero mudar, mas muitas vezes nós não conseguimos mudar. Mas a palavra de hoje nos coloca claramente a necessidade dessa mudança, dessa transformação real em tua vida. A igreja de Laodiceia estava passando por uma tremenda crise espiritual. E essa crise deveria ser tratada. E Deus sabia daquilo que estava acontecendo nessa igreja, irmãos. Aparentemente, nada parecia estar acontecendo. Tudo corria normalmente. Aparentemente, tudo está normal dentro da nossa igreja. Todo mundo está cultuando, todo mundo está adorando. Todo mundo vem, tem um momento de comunhão, compartilha do pão. Mas muitos não conseguem, né, ser tratados espiritualmente. Imagina se isso acontece conosco aqui. Se você simplesmente vem à igreja para bater o teu cartão e ir embora. Se você simplesmente vem aqui para estar presente, para falar, eu vim à igreja, Senhor, eu bati o cartão hoje, agora posso ir embora. É interessante, hoje à tarde nós estávamos, né, eu estava com os adolescentes, com os jovens. Eles estavam com aquele alto-falante, né, JBL, né, boa pra caramba. A gente estava colocando as músicas, né, flashback, comecei a colocar as músicas que eu gostava quando eu era jovem, bem mais jovem, né, adolescente, por exemplo. Sou jovem ainda, irmãos. Assim eu estava colocando, o pessoal conhecia as músicas, né? Músicas que eu cantava 10, 15 anos atrás, né, por exemplo. E eu vi os adolescentes e os jovens cantando junto. Alegria. Música do Tim Maia, não quero dinheiro, quero amor sincero. Poxa, todo mundo cantava. Eu falei, nossa, pessoal, queria que isso fosse assim no louvor. Eu falei, por que vocês não cantam assim no louvor? Irmãos, nós vivemos uma realidade assim. Quando as coisas são do mundo, parece muito mais divertido, muito melhor. Mas quando é algo da igreja, a gente já está acostumado. A gente já sabe tudo que vai acontecer aqui dentro. É como se você soubesse de todas as coisas. Você simplesmente senta com a tua bunda aqui na cadeira e espera passar o horário para ir embora. Não é verdade, irmãos? Tanto que quando eu prego, o pessoal fica feliz. Porque eu vou embora cedo hoje. Não é a felicidade que vem, poxa, que palavra maravilhosa, que palavra que edifica a minha vida. Mas quando vem o pastor, esse vai acabar cedo. Deus sabe quem é você, irmão. Não adianta você se esconder. Não adianta você colocar um rótulo para vir à igreja de cristão, né? Como se eu vestisse uma roupa, né? É domingo hoje.
Eu vou vestir a roupa do cristão. Aí você chega aqui na igreja, louva o Senhor, adora o Senhor. Chegou a noite em casa, agora eu não sou mais cristão, tira a roupa do cristão. Mulher, vai cozinhar para mim. Cala a boca, sabe? Muitas vezes fazemos isso, irmãos. Estamos em enfermidade espiritual. A melhor maneira de você saber se você é realmente cristão, sabe quando é, irmãos? É o momento em que você se encontra só. Aqui é fácil você enganar a gente. Você engana fácil, irmãos. Até eu posso enganar vocês também. Eu finjo ser bom pastor, ser legal, bacana, ouve a música do Tim Maia, acha legal. Aqui a gente pode fazer isso. A gente consegue enganar, mas irmãos, a gente não consegue enganar a Deus. A igreja de Laodiceia aparentemente estava bem, tudo ótimo, mas havia uma enfermidade dentro dessa igreja. E Deus sabia dessa enfermidade. E por isso, irmãos, é importantíssimo lembrarmos que Deus conhece a nossa vida. Não adianta você tentar enganar pessoas. Você não tem que ser aquilo que você não é, mas você tem que buscar uma transformação na tua vida. Uma transformação verdadeira e real na tua vida, irmãos. Temos que ser útil para a obra do Senhor. A maior crítica que a igreja de Laodiceia estava recebendo era essa: vocês são inúteis, vocês perderam a sua função. A mesma coisa se aplica à nossa vida espiritual. O Senhor sabe o quanto eu estou sendo útil como instrumento do Evangelho, ou o quanto eu não sou útil para o instrumento do Evangelho do Senhor. Agora pergunte para si mesmo: será que estou sendo útil para a obra de Deus? Será que estou com uma igreja de Laodiceia em uma enfermidade espiritual, tentando manter apenas as aparências? Amados irmãos da igreja Alva Viva, Deus sabe quem é você. E por isso, vá diante da cruz. Vá diante da cruz do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a Ele a sua vida. E diga: Senhor, não quero mais viver um rótulo de cristão, mas sim quero viver verdadeiramente a minha vida cristã contigo. Porque o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ele está esperando que você abra essa porta. Ele está esperando que você venha de encontro a Ele, para você ter esse momento de refrigério, um momento de comunhão com o nosso Senhor. E o segundo ponto que você gostaria de compartilhar: ninguém é autossuficiente, irmão. Ninguém é autossuficiente. Veja o versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, a igreja de Laodiceia se achava rico, abastado, né? Não necessitava de coisa alguma, era autossuficiente. Não precisava de Deus para que o culto continuasse igualzinho. Não precisava da ação do Espírito Santo, porque eles tinham força o suficiente, força financeira o suficiente para poder superar os problemas. Imagina, irmãos, a autossuficiência muitas vezes em nossa vida espiritual pode gerar uma enfermidade que nos afasta cada vez mais de Deus. É disso que está sendo tratado a autossuficiência da igreja de Laodiceia. Veja, eles se achavam suficientes, eles se achavam bons, mas a palavra de hoje diz: vocês são infelizes, são miseráveis, pobres, cego e nu. Veja como eles tinham uma visão distorcida de sua realidade, irmãos. Observe na sua vida espiritual, irmãos, é importante. Se você não tem uma visão distorcida da tua vida espiritual. Muitas vezes a gente fala sobre relatividade, é muito relativo. Tem gente que ora 1 hora por dia e diz: eu oro muito pouco. Tem gente que ora 1 minuto por dia e diz: nossa, eu oro demais. É muito relativo. Temos que observar, né, a nossa vida espiritual, espelhar a nossa vida espiritual através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai refletir na tua vida a tua imagem, aquilo que você é.
Eu lembro de quando lançou o filme Titanic, os irmãos lembram? A maior parte dos irmãos deve lembrar, o filme Titanic. Foi um sucesso de bilheterias. Eu lembro, né, dos amigos, assim, eu assisti, voltava, dizia assim, Samuel, poxa, esse filme é maravilhoso. Né? Por quê? Cara, eu chorei demais. Né? Eu fui com a minha namorada, a namorada chorou pra caramba. Né? Esse foi um encontro bem romântico, imagina, né? Aí os outros rapazes dizem, poxa, esse filme é ideal para você conseguir alguma coisa com a moça. Porque a moça vai chorar no filme, tenho certeza. Se ela não chorar, não é mulher. É? E a moça vai chorar, aí vai procurar o teu ombro, o ombro. É o momento de você abraçar e dizer, nossa, eu estou aqui para te proteger. Como o cara do filme ali, vou me sacrificar por você. É? Imagina, né? Mas, né, na época, infelizmente, não tinha ninguém para ir junto. Né? A gente tinha uns 7 amigos, né? Todo mundo falava desse filme, ninguém tinha assistido os 7 amigos, né? Porque não tinha ninguém para ir. Né? Todo mundo falava que tinha que ir com uma moça, né? Aí todo mundo deixou até o final. Irmãos, faltava umas 2 semanas para sair dos cinemas. Nós decidimos, vamos lá assistir. Vamos numa sessão da tarde, que não tem ninguém. Vamos nós, 7 homens, assistir o Titanic. Né? Irmãos, 7 homens assistindo Titanic, né? Fomos lá, compramos ingressos, entramos no cinema. Né? Nós sentamos um do lado do outro, 7 homens, né? E a gente falou assim, entre nós, ninguém vai chorar aqui. Ninguém vai chorar. Imagina assim, um chora, meu, teu ombro, né? Preciso de um... Né? Nós estávamos assistindo o filme, né? Para começar o filme, né? Entrou alguns casais, né, irmãos? Né? Mais à frente, assim, os casais. Aí, imagina, assim, né, os casais, quando nos viram, foi um choque para eles, né? Que isso? 7 homens, assim, Titanic, um do lado do outro. Aí eu vi, né, pareciam que eram, né, amigos que vieram juntos, né? E começaram a falar, né? Eu falava assim, deve ter falado, não, olha lá para trás, 7 homens, disfarça, olha, disfarça. Não dá, nossa, aí voltava, disfarça, aí o outro vinha, 7. Aí um dos meus amigos, né, percebeu isso, né, ficou indignado. O cara já estava furioso, irmãos. Poxa, já vim com um monte de homem aqui, esse Titanic, ainda vou só zoado. Né? Ele foi lá, tomou, né? Foi lá de bravo, né? Quem vocês estão? Vocês nunca viram 7 homens assistindo Titanic, não? Né? E contestou, né? E foi ele ficou bravo e queria brigar. A gente, né? Poxa, foi uma vergonha, irmãos, né? Não bastasse os 7 homens assistindo o filme, queríamos brigar lá dentro. Né? Muitas vezes, quando a pessoa não é autossuficiente, isso é uma ferida no coração. Né? Quando, por exemplo, não consigo ter as coisas que eu quero, né? Quando mexe naquilo no teu, como fala, a tua dor, por exemplo, ali você acaba perdendo a tua razão. Né? Diferente das pessoas que são muito autossuficientes, né? Elas estão sempre bem. Nada me importa, pode acontecer qualquer coisa, estou nem aí, porque eu tenho a solução, por exemplo. Nós observamos que a igreja de Laodiceia estava numa situação semelhante a essa. Uma igreja autossuficiente, que não necessitava da presença de Deus em suas vidas, pois simplesmente poderia resolver toda essa situação com todos os bens e riqueza que eles possuíam. E assim podemos dizer que nós devemos, em nossa vida espiritual, reconhecer que nós não somos autossuficientes. Porque a palavra diz, eles são tratados como infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Pobre no sentido de que eles não têm acesso a Deus. Não há como eles chegarem ao Senhor através de suas riquezas, através de seus bens. Cego no sentido de que eles não enxergavam a realidade em que se encontravam. Eles viam uma realidade totalmente diferente daquilo que o Senhor estava vendo em suas vidas.
E também a situação de estarem nus. Eles não tinham as vestes próprias para o encontro com Nosso Senhor. Pois a área de vestuário na época em Laodiceia era muito famosa, um comércio muito forte ali, né? E também a parte medicinal também era muito forte em Laodiceia. Veja, eles se achavam felizes, mas a palavra diz, eles eram infelizes, pobres, miseráveis, cegos e nus. Ninguém é autossuficiente diante do Senhor. Nós todos necessitamos da ajuda de Deus em nossa vida espiritual. A igreja de Laodiceia, por exemplo, a região de Laodiceia, passou por um terremoto, né, nos anos 60 depois de Cristo. Eles não precisaram pedir ajuda ao Império Romano, por exemplo. Eles eram autossuficientes para poder reerguer toda aquela região. Imagina o poder dessa riqueza que eles possuíam. Mas, amados irmãos, mesmo diante de todas essas circunstâncias, possuindo todas essas coisas, a palavra diz que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mostrando que ninguém nesse mundo é autossuficiente. Precisamos de Deus em todos os momentos de nossa vida. Precisamos do Senhor sempre ao nosso lado. Porque o Senhor preenche aquilo que eu não tenho. Porque o Senhor faz transbordar aquilo que eu necessito em minha vida. E é pelo Senhor que nós conseguimos tudo isso. Não é por minha força, não é por minha habilidade, não é pelos meus talentos, mas é pela graça do Senhor. Amados irmãos, que a graça do Senhor seja abundante em sua vida. Lembre-se, eu não sou autossuficiente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. O Senhor sabia de todos os problemas que essa igreja tinha. E sabiam que eles necessitavam de ajuda, pois eles não eram autossuficientes. Em terceiro lugar, receba a repreensão e a disciplina que vem do Senhor. Veja, o versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, irmãos. Nós lembramos nos textos, né, onde João leva o evangelho das pessoas e há uma multidão que se converte e recebe o batismo. E também, quando nós observamos essas situações, vemos o quanto é importante em nossa vida espiritual sabermos e recebermos a repreensão de Deus em nossa vida. A palavra no versículo de 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, irmãos. A palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão. Mas muitas vezes nós rejeitamos essa repreensão. Mas veja, a repreensão de Deus não vem por simples ira ou raiva em relação a você. A repreensão de Deus em nossa vida espiritual, ele vem através do amor que ele tem por você. Há uma grande diferença, irmãos, quando você repreende seus filhos com raiva ou com ira. Ou quando você repreende seu filho por amor. Até os psicólogos, né, que tratam desse tipo de relacionamento, pai, filho, né, eles sabem, esses especialistas dessa área sabem o quanto é a diferença, né, que se encontra na repreensão por amor ou na repreensão por uma simples raiva do pai ou da mãe. Né. Veja a palavra de Deus, a repreensão que vem do nosso Senhor. Ele diz: corrija a tua igreja, corrija os irmãos de Laodiceia, porque eu amo vocês. Não seja assim, porque eu amo vocês. E por isso o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Irmãos,
está pedindo para que nós abramos a nossa porta. Abra o nosso coração. Abra o coração. É muito difícil, irmãos, né, de nós abrirmos nosso coração. Para quantas pessoas você realmente abre seu coração? A ponto de poder falar todas as coisas da sua vida. Quantas são pessoas que você possui? Dá para contar nos dedos, né, irmãos? Ou você se acha uma pessoa aberta, eu conto todas as coisas, eu sou um livro aberto para todos. Não. Todos nós aqui temos feridas, temos segredos, temos pecados, que muitas vezes nós não queremos mostrar para todos. Apenas para aquelas pessoas que eu sinto confiança e tenho certeza que essa pessoa me ama, me quer bem. A palavra de hoje nos mostra que nós devemos nos arrepender. Pois a palavra diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Basta nós abrirmos a porta para que o Senhor entre em nossa vida, para que Ele venha agir em cada um de nós, para que a obra de Deus seja feita. Quando nós passamos por alguma doença, dependendo da sua doença ou da enfermidade, você busca um especialista. Você não vai para qualquer um. Quando é um especialista do coração, você vai buscar um especialista do coração. Quando é um especialista em ortopedia, você vai buscar um especialista em ortopedia. Que trata, dentro da ortopedia por exemplo, com dedos, por exemplo. Você vai buscar especialistas ali, né? Eu não sabia, pensei que todo ortopedista era tudo igual. Mas tem ortopedista especialista em dedos, tem ortopedista especial, né, de mãos, né, outro com pés, com joelho. Né? Da mesma maneira, irmãos, o nosso maior especialista em relação à nossa vida espiritual é o nosso Senhor. Ele diz, estou à sua porta, estou batendo. Basta nós abrirmos a porta a Ele, para que nós sejamos curados de toda a enfermidade que nós estivermos passando. Amados irmãos da Igreja Água Viva, gostaria de concluir a mensagem de hoje. Concluir dizendo que Deus ama a Igreja de Laodiceia, pois Ele repreende essa igreja. Quando você recebe uma repreensão através da palavra do Senhor, ao invés de ficarmos irados, bravos, indignados, olhemos através da palavra a nossa vida, para observar se nós realmente não estamos com uma visão distorcida de nós mesmos, observarmos se há um erro em nossa vida espiritual, para que novamente voltemos para os braços do Senhor. Que seja assim, mais uma semana, que a tua vida espiritual seja uma vida espiritual fervorosa para a obra do Senhor. Não fiquemos na mesmice, na água morna, imprestável, inútil, mas sejamos úteis ao Senhor através do nosso fervor, através do nosso coração cheio de paixão pelo Senhor, para honrar e glorificar a Ele. É o que desejo. Oremos.